Olá, eu sou Fausto Botelho, sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica aqui no canal. O meu convidado de hoje é graduado em Engenharia de Produção Civil, graduado em Direito e atualmente ele é perito criminal e principalmente Bitcoiner desde 2015. Além disso, ele escreveu o popularíssimo livro Bitcoin Red Pill, que eu estou aqui mostrando para vocês, Bitcoin Red Pill. Conosco, Renatão Amoedo, meu dileto amigo, falando diretamente de Salvador. Você tá bom, Renato? Muito bem, professor. Uma honra conversar com o senhor mais uma vez. Que isso, a honra é toda minha, pô. E o prazer, né, de falar desse assunto que a gente gosta tanto, né? Renato, para começar, me conta, meu amigo, como é que um perito criminal resolve escrever um livro de Bitcoin? E aquela perguntinha de sempre, né? Como é que você trombou com o Bitcoin? Ou foi ele que trombou com você? Conta pra gente. Eu fiz carreira acadêmica na área de direito empresarial e de análise econômica do direito. Eu entrei na faculdade no milênio passado, né? 2000 é milênio passado, é outra geração, né? A geração desse pessoal. E já no segundo, terceiro semestre de faculdade, eu já comecei a estudar comercial, fui monitor, fui tirocinista, fiz mestrado de comercial. Eu tenho um livro publicado em 2017 sobre esquemas de governança, analisando os mercados diferenciados que estavam na moda naquela época, o Governança 1, Governança 2, novo mercado, né? E por que esses novos mercados deram errado na maioria dos lugares que foram tentados? Eu tenho um livro publicado, como eu disse, em 2017, da tese do mestrado, já discutindo como é que as ações a maioria das ações, os mercados acionários, eles não eram sustentáveis em países que não tivessem legalidade. Como é que você pode, se um lugar não é viável para investir, menos ainda vai ser para investir através de uma empresa aberta, né? Que o contato e o controle do investidor é muito menor. Aí eu fui fazer carreira acadêmica, eu fui professor substituto, efetivo, de faculdade pública, privada e tal, coordenei curso, e teve uma hora que eu comecei a achar que realmente o problema era o Brasil. Aí eu peguei uma bolsa quando eu entendi mesmo o que era juro negativo, o que era guerra ao dinheiro, aí eu fui passar uns anos na Europa, fui ser escola. Aí eu estudei em Hamburgo, em Bolonha, fui fazer summer lá em Chicago. Isso significa que você fala alemão? Nada. Eles não deixam. O alemão não deixa, até o mendigo fala inglês lá. Para o cara não falar até o mendigo fala inglês. Se você disser bom dia em alemão, ele sentir ele vai responder em inglês. Ele não deixa você aprender alemão, não. Eles não deixam, não. Qualquer traço de accent estrangeiro, ele responde em inglês pro senhor. Tá certo. Eu sei os xingamentos todos. Do Baba, essa hora ninguém falava inglês. Na hora do Baba, eu sei todos os xingamentos. Chivulesal, né? Fiquem aqui, até os... Renato, eu imito o alemão direitinho. E a minha esposa é de origem alemã, né? Então, depois do segundo chopp, cara, o alemão sai que sai, rapaz, fluente, viu? Não, e holandês e alemão... Você saiu do Brasil e estava estudando, foi para Hamburgo e foi para mais onde e tal. Isso, Bolonha, fui para Bolonha lá. Eu estou sentindo que o Bitcoin já está chegando perto aí. É isso. Não, mas isso foi em 2013. Eu comecei a sentir que não existia alternativa. Eu já mexia com bolsa. Tipo assim, logo que eu saí da faculdade, eu já começava, inclusive, a primeira década aqui foi o ápice da bolsa brasileira em todos os aspectos, né? Tipo assim, eu comecei a estudar no início dos 2000, os mercados diferenciados e tal. Fiz vários cursos da Bovespa, inclusive. Só que naquela época não existia informação descentralizada, não era fácil ter uma aula de Fausto Botelho como é hoje, né? Ter acesso aos materiais lá era outro nível. Hoje em dia você tem aula de graça de qualquer professor do MIT, de Chicago. As pessoas não têm noção, como há 10 anos atrás era infinitamente mais caro você acessar informação. Eu tive que ir na Europa para entender que não existia, entender mesmo que o juro negativo era um processo mundial, coisa que hoje em dia você consegue facilmente com discussão de pessoas na internet. E aí na hora que eu entendi que acabou realmente as oportunidades no Legacy, eu fiquei realmente deprimido, pensei em me matar e tudo mais. E o primeiro trabalho, o primeiro artigo público sobre juro negativo no Brasil foi de Uric, que ele publicou tanto no Instituto Mises, que agora é o Instituto Rothbard, e no Infomoney. Isso, exatamente. E ele explicava nesse artigo que a solução para isso era o Bitcoin. Aí eu comecei a pesquisar o Bitcoin gradativamente, nessa época, 2015 foi o início da Foxbit, eles pagavam, bicho, pra você abrir uma conta, ele dava R$30, digo, pô, vou botar 50, se eu não gostar, pelo menos a grana do saque aqui eu compenso, e aí eu comecei a estudar isso, peguei a febre do Bitcoin, e comecei a estudar muito isso,
Em 2016, 2017, eu tive uma proposta do Alan para escrever um livro consolidando tudo aquilo que ele estava pesquisando. Só que o livro demorou uns 3 anos para ficar pronto. A gente passou por dezenas de tardes, porque é como o senhor mesmo fala muitas vezes aqui, professor. Uma semana no Bitcoin é 40, 50 dias no mercado convencional, não tem feriado, não tem um mercado fechado, não tem abertura, não tem fechamento, é um mercado contínuo. Então, as notícias do Bitcoin, elas acabam muito rápido. A primeira edição do livro de 2019 não tinha Saylor, não existia Michael Saylor, não existia Elon Musk, nenhuma dessas pessoas existia, né? Não existia El Salvador, não existia... A Foxbit nós estamos falando em 2015, né? Isso, sim, senhor. Isso. Bitcoin estava lá em R$200. Caindo. Inclusive, muita gente acredita que a maioria dos bitcoiners são filhos da alta. Eu sou um filho da baixa. Eu vi o Bitcoin, quando eu comprei pela primeira vez a R$1.300, eu vi o Bitcoin um ano antes, tipo assim, um ano e pouco antes, a $1.000 e estava 300, e vi que ele há 2 anos e pouco antes estava $30, que foi o início de 2013. O pessoal compra hoje achando, está caro. Quem comprava em 2015 era brutalmente mais caro do que há 2, 3 anos antes. Eu via que Bitcoin 3 anos antes tinha sido $1, eu pagava 300, né? Ali que você dizia, paguei caro. Se eu chegasse aqui 2 anos antes, pagava 10 ou 15 vezes menos, né? Eu estou pondo aqui o Bitcoin em reais aqui, que a gente tem desde 2013 também, olha só, graças às cotações lá da Foxbit, justamente. Quando você falou? Deixa eu conferir aí, vai. Nós estamos em 2015. Minha primeira compra foi de R$1.300. Foi junho de 2015. Então, olha aqui, ó. 2015, junho, 2015. Só que naquela época, o spread era de mais de 10%, chegou a 25%, 30%. Aqui, o Bitcoin no Brasil chegou a mais de $20 mil. Se você for fazer uma cotação, inclusive existia o dólar Bitcoin e o dólar comercial, né? Eu muitas vezes saí carregado de euro aqui para depositar no dia seguinte. Hoje em dia, com o esquema do Carnu lá, acabou. Você faz uma arbitragem em horas, você manda seu dinheiro 3 vezes para Kraken e ele volta para o Brasil em Bitcoin 3 vezes por dia. Eu peguei uma época que eu saía carregando dinheiro, que eu saía carregando 30 mil euros para pagar a viagem, para fazer sair de Salvador para chegar em Lisboa de madrugada, esperava o banco abrir para depositar o dinheiro, fazer a cepa, entrar no banco. Peguei outra época que tinha estudante recebendo dinheiro de Wise Transfer. O quê? Minha gente, olha quem está aqui no canal. Olha a categoria do cara que nós trouxemos aqui no canal. Então, se você está gostando, ó, dá um like aí pra gente, senta a bota no like aí para ver se o YouTube dá um tchan aí no nosso canal. Ô, Renatão, pegar o avião e ir para onde? Aqui de Salvador tem voo direto para Lisboa. Nessa época não era tão caro assim, era $500, $600. Você pegava dólar e ia para Lisboa? Euro. Pegava euro, fazia um depósito, uma cepa lá no aeroporto, não vou sair na rua com dinheiro, e na mesma hora abria o computador e comprava o Bitcoin, mandava de volta e já transformava em dinheiro, isso. Tinha estudante que... Quer dizer, mandava de volta não, você ficava com o Bitcoin, voltava para o Brasil, ou nem precisava, né? Você vendia de lá. Só se o dinheiro fosse meu, né? Euro aqui para voltar para Portugal. Mas tinha muita gente que era estudante na Alemanha, em Luxemburgo, que ficou rico nessa época. Os caras, tem gente hoje em dia que é aposentada, com dezenas de Bitcoins. Porque tinha $2, como você falou, tá certo? E o Bitcoin aqui no Brasil era mais barato para comprar do que o Bitcoin lá na Europa. Então, isso, é uma espécie de arbitragem. É uma espécie de arbitragem. Não é uma arbitragem perfeita, porque a arbitragem perfeita nas finanças, inclusive eu fiz doutorado em finanças na Mackenzie. Para a arbitragem ser perfeita, tinha que ser simultâneo e sem risco de slippage, que tem um riscozinho, não é totalmente simultâneo. Slippage é quando você vai liquidar e aí não tem liquidez para você liquidar, e daí, em vez de você liquidar nesse nível aqui, em vez de você vender nesse nível, você acaba vendendo aqui embaixo. Exatamente. Slippage é de escorregar, né? Daquela escorregada. Às vezes, você vai estopar, por exemplo, uma ordem de stop, você manda estopar no gatilho, mas aí a hora que você vai estopar a mercado, ele desce porque não tem liquidez para aquele tanto seu e tal. Então, slippage é o que mata a arbitragem, né? Um quarto do livro é um glossário com esses conceitos todos. Inclusive, quem não tiver R$50... Desculpa, qual? Quem não tiver... O Bitcoin Red Pill. Um quarto do livro é o glossário com esses conceitos. Se alguém não tiver condição de dar R$50 e comprar no Mercado Livre, na Amazon, seja lá onde for, e bote lá na internet, Bitcoin Red Pill, PDF grátis, que você acha na mesma hora. O livro está de todos os formatos de graça aí à disposição. É uma delícia.
O livro é uma delícia de ler. Renato, quantos livros você vendeu na primeira edição? É isso. Na primeira edição a gente vendeu na Amazon 8.500 e alguma coisa. É uma Só que na barbaridade, segunda... hein? É uma É isso. barbaridade, hein? É isso. Só que a segunda edição a Amazon nem ofereceu no Brasil ainda físico. Então a gente mandou rodar em gráfica 2 ou 3 mil para vender e depois a gente autorizou pessoas que fizessem isso. Só que na hora que a gente botou todos os formatos na internet, no início do livro, tem umas 20 empresas que patrocinaram o livro. E como elas patrocinaram, já tá pago, elas já deram mais dinheiro a gente do que a gente tirou na primeira edição. Então a gente tinha um dever de divulgar essas empresas, né, isso que anunciaram. Então a gente tá divulgando da maneira que a gente puder, botando PDF de graça na internet. Inclusive tem gente que eu nem sei quem é, que tá vendendo no Mercado Livre, imprimindo, vendendo, eu não tô nem aí. Contanto que divulgue a ideia, a informação é a única propriedade que dividida multiplica. Quanto mais pessoas forem salvas, menos escravos os governos que querem nos destruir, nos escravizar vão ter, né? Perfeitamente, senhor Renato, é isso aí. Eu tenho sido indagado, pô, mas você é do lado de cá, do lado de lá, às vezes os caras me acusam de ser não sei o que lá, em termos de política, eu falo assim, ó, meu amigo, sabe qual é a minha? E eu não sou pro lado de lá, nem pro lado de cá, nem no meio, eu sou menos governo, menos empresas estatais, mais eficiência, mais livre mercado. Então, vamos esperar para ver, na hora da política, a gente vê quem é o candidato que vai estar falando mais a nossa língua, não é verdade? Não, eu acho que eu provavelmente vou votar nulo. Eu acho que não tem nenhum candidato que vai falar nossa língua, não. Inclusive, as eleições do Brasil são controladas, né? Tipo assim, quem conta os votos é a mesma pessoa que regula, que organiza a eleição, que autoriza quem vai ser candidato, né? Eu acho que não vou votar em ninguém, não. Mas escapar dessa política que você tá tendo um slippage aí para o lado da política. Não, mas se a gente falar em teoria hoje em dia, em teoria econômica, a public choice teoria, a teoria das escolhas públicas, mostra há 70 anos que um estado de exceção, um lugar que não existe legalidade, que o Brasil, a lei não é a regra, só se vota com os pés ou com armas. Ou você vai matar a gente ou morrer, ou você compra Bitcoin. Fora isso, é tudo conversa fiada. Não há nada que você possa fazer para melhorar nada, além disso, né? Eu tenho esperança. Eu acho que a gente... Deus é brasileiro, né, Renato? Eu tenho esperança. Em 20 anos não vai existir mais Estado social. Vão existir paraísos fiscais e vão existir infernos totalitários piores do que a Coreia do Norte, com mais câmera do que gente. Aí quem tiver Bitcoin vai morar onde quiser, né? Quem não tiver, vai morar onde puder, né? Renato, eu acho que o Bitcoin vai ser o novo padrão monetário mundial, você acha também? Eu também. Eu acredito que ele é o colateral supremo. Inclusive, eu não sei se você já viu, na Luna... Supremo, define colateral supremo pra gente. Depois quando você faz um empréstimo qualquer. Se você me der ouro como garantia, como colateral, você não tem como saber se eu gastei seu ouro. Você não tem como saber onde está seu ouro. Agora, se você me der Bitcoin como garantia, você sabe em que endereço está, e nosso contrato pode dizer que eu não tenho o direito de mover esse dinheiro, e se eu mover... Por exemplo, se eu vender a terceiro, você pode saber imediatamente, vai sair o alarmezinho no seu telefone, você pode ir para a delegacia da queixa de estelionato, ou de enfiar o depósito, dependendo qual seja o caso. O Bitcoin permite multilock. Eu posso, por exemplo, fazer um contrato com você, que eu só movo esse dinheiro concordando nós dois com o nosso scroll, que é o árbitro que a gente vai escolher. Isso não é possível com nenhuma outra moeda. O Bitcoin é possível. Máximo, eu adoro aprender aqui nas minhas lives com os meus convidados. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha ouvido isso na vida. Olha só que máximo. Achei bárbaro, muito bom. Tem uma criptomoeda chamada Terra Luna, por exemplo, que está pagando 20% ao ano em dólar. Não sei se eu vou falar, o ST. Eles estão subsidiando mesmo, estão queimando dinheiro. Não só já ouvi falar, como já fizemos recomendação de compra para ela aqui. Mas muita gente mamando esses 20% em dólar, que na hora que diminui vai cair fora. Mas esse é um exemplo, inclusive eles colateralizam esse Bitcoin. A UST, o DAI, do MakerDAO, eles são exemplos de sintéticos. A Terra Luna eu nunca compraria, mas, por exemplo, ela gera sintéticos de diversas moedas, sintéticos de diversos índices, diversas ações, e você pode se expor à ação. Você é russo, você da Coreia do Norte, você seja lá de onde for, pode se expor a tudo isso sem ter nenhuma chance de ninguém bloquear, sem ter que se identificar, sem ter que apresentar documentos. É isso. Ô, Renato, é o seguinte... A gente não tem escrúpulos aqui. A gente, que eu digo, é nós traders. Nós traders não temos escrúpulos. O único escrúpulo que nós temos é o seguinte: ele tem que ter liquidez. Tem que ter liquidez porque a gente já está administrando uma quantia significativa de Bitcoin. Quando a gente dá uma recomendação, um monte de gente entra via a ANI, que é o nosso robô. Tá esse esquema do copy trade, eu acho que é o futuro. Na hora que tiver uma plataforma, na hora que tiver um exchange que permita um copy trade amplo, que inclusive, porque o problema da ANI é que... Explica para o nosso público o que é o copy trade.
Copy trade é quando você em uma plataforma paga o fixo ou percentual, o pagamento para copiar os trades de outra pessoa. O cara que está operando o dinheiro, em tese, não toca no seu dinheiro. Você está pagando para copiar o que ele fizer. O que ele fizer merda com o dinheiro dele, ele faz merda com o seu. O que ele fizer certo com o dinheiro dele, ele faz o seu. Inclusive, o homem mais inteligente do Brasil, o Hindenburg Melão, não sei se você ouviu falar no Saturno 5, ele vive disso há 20 anos, há 15 anos ele vive disso, né? Tipo assim, não tem operando na Bolsa de Valores. Não, inclusive, as estratégias dele são todas quantitativas. Não tem nada de negócio de análise de como é que chama? Análise de macro, é tudo, ele pega padrões gráficos, é exatamente o que só que outro nível de padrão gráfico, outra complexidade, não é isso? Sim. Então, aqui está a Terra, um ativo que subiu desde 2021 e é uma das principais aí, é um dos principais criptoativos hoje, né? Ela subiu 13.700%, e se a gente for aqui no... Eu acredito que ela vai passar Ethereum. Eu acredito que essa moeda vai explodir, vai ter uma hora que ela vai despencar 80%. Várias moedas passaram Ethereum. Todas as moedas que passaram Ethereum despencaram logo depois. Quando essa moeda passar o Ethereum, eu vou fazer meu short. Isso aí você pode estar certo. Agora, o esquema do ST, o sintético de dólar deles, de 20% ao ano, eu mamaria. É muito bom. Só que sair no Bitcoin Bond lá, que vai pagar 6,5% fixo ao ano, e mais metade da valorização do Bitcoin, eu prefiro o Bitcoin Bond do que esses 20%, né? Olha só. Terra é a 8ª criptomoeda hoje, ela voltou a ficar atrás de Cardano, mas se a gente levar em conta que tem aqui no meio, tem um Tether e um USD Coin, ela vira a 6ª criptomoeda. Certo? Inclusive, e a stablecoin dela, que é a Terra USD, TUSD, é o ST, né? Market cap de 15 bilhões, hein? E é a 14ª. Tem tendência, ela tem potencial para quadruplicar. Ela não é contaminada, por exemplo, o DAI no MakerDAO, ela é contaminada porque ela aceita depósitos de stable bancárias, que se o banco der calote, se o governo der calote, se o depositante der calote, ela dá merda. Então a DAI hoje é contaminada, além de ter os problemas intrínsecos da rede do Ethereum, né, que todo mundo sabe os problemas que é uma rede inviável, né? Ô, Renato, eu tenho um amigo meu, e até tem um canal aí de YouTube, é um cara conhecido, eu estava conversando com ele esses dias, e ele falou, Fausto, eu estou ferrado, Fausto. Eu estava tentando entender Bitcoin, agora eu estou ferrado. Agora tem criptomoeda, criptoativo, DeFi, metaverso, tem que saber o stake, farming, utility tokens, carteiras, etc. Mas 90% disso aí, quem se mete perde dinheiro. A maioria dessas coisas é tudo golpe, é tudo golpe. A maioria das coisas são golpe. Renatão, mas nós temos, olha aqui, ó, quer ver uma coisa? Por exemplo, tudo que 441 a maioria é golpe, inclusive a Terra Luna, o que a Terra Luna faz? Uma plataforma centralizada faria 10 vezes mais seguro, 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais barato e 10 vezes melhor, porque o cara que está recebendo dinheiro ia passar a ter a obrigação de te dar um suporte, o suporte ao cliente, fazer um user experience superior. Tudo isso vai ser feito muito melhor centralizado. São experiências, são provas de trabalho, né? Por exemplo, o NFT. O NFT existe antes da Ethereum. As Colored Coins são NFTs. O NFT não foi concebido para ser um ativo, foi para ser concebido para ser... Como é que você chamou? Colored Coins? Colored Coins, que são tokens não fungíveis. Os tokens não fungíveis existem muito antes da Ethereum. NFTs. Mas como é que você chamou? Colored? Colored Coins, cores coloridas. São tokens que são marcados para deixar de ser fungíveis. Isso já existe antes de existir Ethereum. Existia um NFT do Pepe na Counterparty, que era, inclusive, uma moeda que foi criada queimando bitcoins. De ninguém para mostrar. Pepe the Frog, um sapozinho verde, você nunca viu o Pepe? Não tenho. É um meme. Pepe the Frog, é um personagem. Como tem os macacos hoje em dia. É um dos macacos, Isso. NFT existe há 30 anos antes de existir Bitcoin. Não existe skin de jogo antes de existir Bitcoin, não existe dinheiro de jogo antes de existir Bitcoin. E centralizado. Não tem sentido isso estar na blockchain. Só que eles eram negociados em marketplaces que eram minúsculos, né? Hoje eles são enormes, esses marketplaces. 90% lavagem de dinheiro. O cara vende para ele mesmo para legalizar a faixa de isenção, para legalizar dinheiro de crime. Isso aí é a maioria. Até a própria mulher de Trump foi flagrada comprando um negócio que ela mesma criou. Não foi? Como é o nome da mulher?
Isso é fraude, pô. Todo mundo vende dele mesmo para ganhar dinheiro, para lavar dinheiro. Isso é esculhambação. NFT Mas, só Renato, faz sentido. Vem cá, 18.441. Olha aqui, ó. 18.441, cara. De todos esses caras aqui, eu estou listando aqui as categorias. Options, LED Prime, Bull Packers, Tourism, Framework, All Big Data, Sharing, blá, 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 blá. O que você acha aqui? Porque eu acho que, sim, tem um monte de scans aí, tem um monte de coisas que não tem nada a ver. Tem, a maioria, logicamente, vai para o saco, vai virar pó. Agora, do mesmo jeito que em 2000 existiam as .com, e delas sobraram as FANG, delas sobraram as Netflix, as Amazon, enfim, vão sobrar aqui, dessas 18 mil projetos, vão sobrar muitos, né? Não sei. Talvez desses 18 mil sobrem 5 daqui a 10 anos. Talvez sobrem 5. O nível de sobrevivência desses, pela nossa experiência passada, se você considerar a perda de 90% em Bitcoin como morte, 99% dos shitcoins de 5 anos atrás morreram. Inclusive a própria Ethereum nunca voltou ao máximo em Bitcoin de 2017. Ela nunca voltou, não é isso? Ela pode ter um market cap inflado, porque a inflação dela é alta ainda. Agora, o valor unitário, quem comprou Ethereum e guardou em 2017, está perdendo dinheiro, né? É isso. Não, eu estou mostrando aqui no gráfico diário, vou botar aqui o semanal, ela não voltou ao valor que estava em 2018, né? Ethereum é 2017? Não, é mais cedo, né? Eu preciso Foi 2017 aí, não? Só aumentando. Aqui é 2017, mas ela começou quando mesmo, Ethereum? Acho que teve o ICO, e acho que foi em 2014, e começou a existir em 2015, não tenho certeza. Quer ver? Ethereum, BTC, Bitfinex, vamos botar aqui a Bitfinex, eu acho que ela vai mais para trás. Não, 2016 aqui, ó. Então, 2016 ela cai, e daí ela faz o fundo no começo de 2017, e o topo dela em Bitcoin foi aqui que vem a ser 0,152, ou seja, ela valia 15% do Bitcoin. Hoje, ela está valendo 0,7%, 7% do Bitcoin, né? E com o market cap, mas o market cap cresceu proporcionalmente muito mais, porque teve a emissão dela é maior do que a do Bitcoin, e ela tende a ser maior. O Ethereum aumentou a política monetária 5 vezes em 5 anos, nem o Brasil fez um negócio desse, né? Nem o Brasil, que é um negócio desmoralizado, não muda todo ano a política monetária, nem se falar se o Vitalik morrer. Isso, mas voltando à discussão do porquê que a maioria é golpe, as pessoas seguem motivações. Quando você tá em um ambiente normal, natural, você é motivado a ter um comportamento cooperativo. Por exemplo, as pessoas acham, por que o Brasil não é desenvolvido se tem tanto recurso natural? Na verdade, tem economistas que acreditam que o recurso natural traz o país para ser menos desenvolvido, que eles chamam de doença holandesa, né? Isso Dutch disease. O que faz um país ser desenvolvido ou miserável são as instituições, são as leis. É o que vale a pena. Se vale a pena ser vagabundo ou se vale a pena ser honesto. O que vale a pena no Brasil? Ser vagabundo ou honesto? É isso. Por isso que o Brasil é o que é. É por isso que a tendência é sempre piorar. Além disso, se você pegar o livro, você vai ver um pouco de economia institucional, e além disso, a gente explica a questão demográfica, que o Brasil é o país que tem menos filhos das Américas, exceto no Canadá. A gente mostra por diversos fatores que você casar com esse país, você apostar nesse país a longo prazo, você está destruindo sua família, você está destruindo seus filhos, né? Inclusive... Renato, Deus é brasileiro, Renato, não fala assim. Eu acredito no Brasil, e você que está nos assistindo, continue acreditando no Brasil, porque uma hora dessa nós vamos dar prioridade para a educação básica, nós vamos acabar... Olha, Renato, cara, existe Bitcoin agora, e muito mais do que existe Bitcoin, existe blockchain, cara. Isso, eu acho com que certeza. Aqui perto, no interior aqui, perto de São Carlos aqui, a prefeitura, as contas da prefeitura de São Carlos e de todos os municípios do Brasil estarão num blockchain, eu não tenho dúvida disso. Com certeza, eu concordo com o senhor. Um rapaz de 13 anos de idade, um menino de 13, vai fazer um softwarezinho e vai apitar quando o cara começar a roubar lá. Mas na hora que os ativos... Vai ficar muito mais difícil para os políticos roubarem.
Vai ficar mais fácil. Você vê, nessas eleições agora, você tem um site que dá lá o ranking dos políticos, você tem o que o cara fez e o que o cara não fez. Antigamente, esses rankings são todos, esses rankings, todos eles, os donos, é do interesse dos donos. Todo ranking do político, o político que o cara banca é o que ele bota lá no topo, não é isso? Esses rankings são todos comprometidos politicamente, né? Antigamente, cara, nós éramos, vamos dizer assim, direcionados por uma mídia principal, dominante com certeza. no Brasil. Hoje não, hoje você tem os caras de esquerda, você tem os caras de direita, mas você tem os YouTube que você pode ir lá ver. Né? Inclusive, o orientador do Obama, o cara que botou o Obama para dar aula lá em Chicago, chama Kai Sunstein. Ele é o pai do conceito do nudge, das bolhas. Ele identificou isso na década de 90, que com a descentralização da produção de informação iam haver bolhas. Se existia muito vegetariano, agora tem vegano. Se existia muito cara que gostava de churrasco, agora tem cara que só come carne, como o Seyfedin. As pessoas iam começar a culturalmente e acabar o diálogo político, que é se formar bolhas. É exatamente o que está acontecendo. O livro mostra que... Seyfedin, que o Renato falou, é o Seyfedin Amos, que escreveu o livro O Padrão Bitcoin. Isso. E provavelmente foi um dos seus inspiradores para escrever o Red Pill, hein, Renatão? O meu saiu antes. Quando eu escrevi, não existia o The Bitcoin Standard, a primeira edição. Ah, é verdade? Olha, que legal. A segunda edição já existia. Então, eu estou falando aqui, ó, da boca para fora, imaginei, quem sabe... Inclusive, tem vários conceitos, tem várias frases que o cara diz no livro, que o imperativo moral, que inclusive, como é que chama o nome isso aí estava no livro de 2018, estava na primeira edição. Que legal, cara. É isso, algumas frases. O cara não deve. É o que o professor Olavo fala muitas vezes, né? Isso a gente fala muitas vezes pela boca de pessoas que morreram há 200 anos e a gente acha que a ideia é nossa. Porque a gente fala várias frases e ideias, entra no ambiente intelectual, o cara acha que pensa aquilo, não é isso e não sabe de onde veio, não é isso? É verdade. Que nem Mas voltando, o livro demonstra como a nossa visão é de que não existe meio termo. O Estado social ele é insustentável. Todos os Estados sociais colapsaram. Inclusive a hiperinflação da Alemanha foi resultado da República de Weimar, dessa ideia de ter educação e saúde pública. O primeiro lugar que resolveu fazer educação e saúde pública terminou a classe média alemã prostituindo as filhas para comer, e aí a Alemanha ficando traumatizada e achando que inflação de 0,5% é inaceitável. Então, todos os lugares que se tentou fazer educação e saúde pública, a moeda morreu. 100% das moedas fiduciárias na história morreram. A experiência de mais tempo é o dólar americano, que quintuplicou a base monetária em 22 meses. Os caras estão testando no limite até dar errado. Até as grandes figuras do establishment americano estão reconhecendo que o dólar está perto do fim, né? Que os caras estão... qualquer poder que você abuse, você tende a perder o poder, né? A mãe e o pai que gritam o tempo inteiro, o grito não vale nada. O pai que não grita, na hora que ele olha, você acha que ele vai te matar, não é isso? Opa, é uma vez só. O Renato, uma vez só, né? Vamos falar um pouquinho das notícias que andaram pipocando aí, né? Notícias da Rússia dizendo que eventualmente não tem problema, que ele pode receber em Bitcoin, né? Notícias da própria Ucrânia, né? Conta para nós aí um pouquinho das notícias que nós estamos falando aqui um pouco. É isso. Essa alegação lá da Rússia, ela para mim foi menos importante do que a Exxon, que a Exxon foi uma das empresas que veio da Standard Oil, a maior empresa do mundo, o primeiro bilionário do mundo, e já foi uma das 10 maiores do mundo, e admitiu que usa gás ocioso para minerar Bitcoin, ou seja, não é só, já tá virando uma coisa absolutamente mainstream. E a outra foi do Bukele. Isso. O El Salvador, ele propôs, em dezembro do ano passado, um título que seria emitido por um estatal de El Salvador, que ia pagar fixo 6,5% ao ano em dólar. Se o Bitcoin não subisse mais do que 13%, se o Bitcoin subisse mais de 13%, você pegar metade do lucro em Bitcoin. E esse título, metade desse dinheiro para garantir a estruturação desse ativo, seria metade desse dinheiro financiar a infraestrutura da cidade do Bitcoin e metade desse dinheiro ser comprado em Bitcoin na mão de um scroll, de um terceiro. Nesse esquema que a gente está conversando, que só pode ser movimentado com duas assinaturas. Eu acho que no caso seria Blockstream. Ele confirmou que vai fazer a oferta à Bitfinex e provavelmente vai ser até setembro. Ele disse que não... Eu acredito, inclusive, que ele disse que não é condição de mercado. Acho que é mentira, é conversa fiada. E eu prefiro receber 6,5% ao ano em dólar, mais metade do que o Bitcoin subir, do que 20% na Terra Luna. Porque na Terra Luna ele não tá me pagando dólar, ele tá me pagando o ST, que pode chegar na hora lá e tá em colapso, valendo 20% menos do que o dólar, eu, na verdade, ter perda real, né? Fora que, se eu recebo 6,5% fixo ao ano e mais metade do que o Bitcoin subir, se o dólar morrer e o Bitcoin triplicar em dólar, eu dobro meu capital em um ciclo, não é isso? Com certeza, é isso aí. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Então, estamos aqui com o Renato Amoedo, tá? Essa mente privilegiada que está nos dando aí a sua visão do mundo das criptomoedas e tudo mais. Não muito bom para quem gosta de altcoins, né? Os conceitos do Renato.
Não, mas eu tô dizendo que eu compraria, inclusive eu botaria minha mãe e meus tios para comprar o Bitcoin Bond, que vai pagar o anual, como é o bônus anual, como é que chama? Ele vai pagar anualmente em stable. Ele vai pagar stable, é uma altcoin, não é isso? Bitcoin através Bond da Liquid. Bitcoin Bond de El Salvador. Na verdade, está sendo da estatal de lá, né? Vai ser da estatal de energia de lá, né? Ele não está querendo emitir diretamente pelo governo. Agora, não é ruim, é bom, porque, inclusive, quando é estatal, você pode, inclusive, ir atrás do patrimônio da estatal. Muitas pessoas de gerações que não têm capacidade técnica de fazer sua própria custódia podem preferir ter esse título do que ter o Bitcoin propriamente, né? Inclusive porque vai ter a rendinha em dólar. Hoje em dia é muito... Qual é o investimento em XP nessas empresas aí que o cara mama líquido, sem passar em banco, sem declarar nada se ele não quiser, 6,5% ao ano em dólar? Isso não existe, né? Mínimo, porque pode ser 100, né? Agora eu acredito, professor, que os robôs como a Anne vão ser padrão. As exchanges que não tiverem esquema de copy trade, elas vão sair do mercado. E na hora que, por exemplo, os grandes canais todos do mundo, não é só aqui do Brasil, não, eles ganham muito mais dinheiro fazendo venda de call. O problema da venda de call é que o cara avisa de madrugada, você tá dormindo, porra. Você quer que o negócio seja automatizado. Só que não existe... É isso. Só que, infelizmente, a blockchain não resolve todos os problemas. A blockchain... Existe um trilema entre custo, velocidade e segurança. Como a Revolução Francesa tinha um trilema de fraternidade, igualdade e liberdade. Só que você não pode ter os três ao mesmo tempo. Você não pode ser livre e fraterno. Se você for livre, você é livre para ser escroto, para não ser fraterno, não é isso? Se você for livre, você é livre para ser desigual. Você não pode ter os três ao mesmo tempo. Se você tiver o máximo de um, você tem que ter o mínimo dos outros. Para ter médio de dois, você tem que ter zero do outro. Então, a mesma coisa acontece com o trilema da blockchain. Não pode ser. O americano que agora gosta de dizer, né, não tem rápido, barato e bom. Dos três, um. Pois é, a mesma coisa acontece. O blockchain não faz sentido nas coisas que não sejam uso super nobre. Tudo que puder ser feito centralizado vai ser 10 vezes mais barato, 10 vezes mais barato, mais rápido e mais seguro do que na blockchain. É por isso que eu acredito, dessas 1.000 e tantas, talvez 10 existam daqui a 10 anos. A maioria, na minha opinião, deve deixar de existir. É tudo golpe. Agora, reafirmando, com o método dealer, mesmo golpe, você só perde o limite como é? O limite do stop loss. Até com o método... Inclusive, um negócio que eu estava conversando antes... Como você calcula o tamanho da sua posição, faz position sizing, aí você regula o tamanho da sua posição para que, dado aquele stop, você perca só um pequeno percentual do seu capital, que a gente recomenda ser 1%. É isso aí. É o que eu estava conversando com o senhor antes de começar a transmitir. O senhor não apenas ensina a não sujar a cueca de xixi, como também ensina a não sujar a cueca de cocô, né? Isso do cara não se borrar. Porque na hora que o cara faz não sei se o senhor tá lembrado, tem um episódio que o senhor ensina como é que faz para não pingar o mijo aí, e tal. Produção, olha no tela aí pra gente soltar no Instagram depois, hein? O senhor também ensina... Não sujar de xixi e de cocô a cueca. É isso, porque o cara não se borra, ele sabe quanto ele pode perder no máximo. E realmente, essas altcoins, elas são oportunidades, como é que eles chamam? Usando a expressão talebiana, não é isso? Que a perda não é comparável com o ganho potencial. Só que se você estiver protegido, se não você dormir com um negócio desse, é a mesma coisa de você dormir com a puta. Você vai acordar de manhã, sem nada em casa e com AIDS. Você vai acordar roubado, com seu fígado aberto, não é isso? Sem rir. Você dormir com um negócio desse na mão é dormir com uma prostituta. Não fale mal da profissão mais antiga do mundo. Não, você vai usar e cai fora. Com o olho aberto, não com o olho fechado, não é isso? Olha que vão te pegar na esquina aí, hein, cara. Pô. É isso. Mas é isso aí, Renato. No esquema desse do robô trader, eu fazia tranquilo. Se você tá vendo os parâmetros do robô, que o robô não tem como ter perda X e ele sistematicamente tem ganho. Agora, esses esquemas de copy trade, eu acho que vai bombar absolutamente quando o intermediário for a exchange, garantindo o desempenho histórico de cada um dos players. Que você poder comparar o desempenho histórico do cara com a tarifa que o cara cobra, aí acabou. Aí isso vai explodir, né? Porque por exemplo, quando eu compro... Renato, tá explodindo, né? Nós tivemos agora... Eu acho que nós estamos aí segurando um pouco, porque nós temos 2 eventos bombásticos, né? Nucleares quase, para usar um termo da moda hoje, que são, em primeiro lugar, a possibilidade de um crash nos Estados Unidos. O S&P está esticado até não sei onde... E os Estados Unidos estão subindo a taxa de juros. Mas será que está esticado mesmo? Se a gente corrigir pela base monetária, o que quintuplicou desde o início da pandemia? Tá tudo de graça. O quê? Peraí, você que me conta, ó.
Conta para mim, ó. Peraí, deixa eu tirar você daqui. Porque o senhor corrige pela inflação oficial. A inflação oficial, ele tem essa questão da senhoriagem. A senhoriagem come uma grande parte da base monetária. O certo era corrigir pelo aumento da base monetária, não é isso ou não? Se a gente corrigir pela inflação oficial e a sua renda fosse a renda do seu bisavô, o senhor não tem dinheiro para comprar um celular nem um computador. Ele não subiu tanto, porque essa inflação é maior ainda. Se você puser essa inflação, daí que esse cara aqui vai estar mais alto ainda, pô. Não, mas se você corrigir pelo aumento da base monetária, que é várias vezes maior que a inflação, ele fica reto. Não entendo. Não, a correção vai ser muito maior. Essa subida some. Quantas vezes aumentou a base monetária do Brasil? Você que está nos assistindo, eu sou um analista técnico, agora em setembro vou fazer 45 anos, desde o primeiro contato com o Seminário Internacional de Análise, 45 anos. Nunca eu pensei nisso que o Renato está falando. Ô, Renato, para de complicar minha vida, cara, pelo amor de Deus. Eu sou um dos poucos caras no mundo que indexa o S&P, o Dow Jones, tem o gráfico do Dow Jones desde 1913, sabe quando... Mais um produto para o senhor oferecer? Mais um produto para o senhor oferecer? Cara, agora você vem aqui com... Vou pensar, ô Mário, vamos achar o índice da base monetária e vamos indexar o S&P pela... Pode ser M1, M2. O M2. Anota aí. O Renato está dando trabalho para nós aqui, para a gente ver esse gráfico aqui, como é que ele vai estar aparecendo, esse gráfico aqui... Como é que ele vai estar aparecendo? O Renato está dizendo... porque sabe o que acontece aqui? Ó? Quando a gente tira a inflação, olha o que acontece com esse cara que caiu aqui, né? Quando a gente tira a inflação, que é esse cara aqui, ó, aquela queda fica reta, né? Isso. Tá certo, Renato? E na hora que você tirar o aumento da base monetária, vai subir, não é isso? Na hora que você tira a inflação, esse cara sobe. Esse cara sobe em relação a esse aqui, né? Olha só. Que é esse cara aqui, né? Esse aqui subiu em relação a esse aqui. Então, o que o Renato está falando é que se a gente fizer pela base monetária, esse processo tudo aqui de trás vai subir, porque, na verdade, você vai pegar esse topo aqui, vai dividir pelo índice de inflação... Pelo quantos dólares existiam isso? Você vai dividir pelo índice de inflação de 1928 e vai multiplicar pelo de agora. E, em termos de aumento de base monetária, isso aqui é muito mais do que o CPI, que é a inflação do preço ao consumidor, lá, que é o que eu estou usando para tirar essa inflação, né? E se o senhor quisesse o terceiro produto, podia ser a base monetária e PIB, né? Base monetária e PIB, porque, tipo assim, se a base aumentou e aumentou a riqueza por cabeça também, não é isso? Uma base monetária, você consegue fazer uma análise de 20, 30 anos. A partir disso, na hora que você pega a base monetária, você está comparando o percentual da riqueza do país nesse mercado. Eu vou fazer isso. Eu estava dizendo o seguinte, que são dois eventos aí, você está questionando talvez se o S&P tem condições de cair para caramba, mas eu posso te falar uma coisa, ó, no independente de qualquer coisa, Renato, o cara que em valores reais, ó, de 2008 para cá, sobe 324 numa economia cuja taxa de juros é 0,25. Mas aumentou quanto o número de dólares? O número de dólares aumentou muito mais do que 300%. Aumentou mais do que o dobro. Quanto aumentou? Quanto bota aí M2 e como é que chama? Dólar, M2, aumentou 5 vezes. Cada gestão aí mais do que dobrou em 4 anos. Sei. De maneiras que, eventualmente, o negócio está reto e pode subir mais, na sua opinião. A Bolsa de Valores americana. Se os caras continuarem imprimindo dinheiro, dobrando a quantidade de dólares a cada 2, 3 anos, em dólar, sim, em termo real, não. Mas se continuarem imprimindo dinheiro, a inflação, a hiperinflação vai comer aí semana que vem. Vai bater. Será? Já está batendo, né? E nós sabemos que é inflação, né? Quantos anos você tem mesmo, Renato? 40, né? 40. Peguei várias moedas. Em 86, você tinha, portanto, 30 vezes, tinha 10 anos em 86, cara. Não, 5. Você tinha 5 anos em 80. Você não viu a inflação aqui no Brasil como eu vi. A inflação, assim, chegou, cara, você não tira mais. Não, eu vi a máquina remarcando, eu ia com minha mãe, a gente tinha que pegar rápido. Não tinha negócio de pesquisar, que se você saísse para voltar, o preço era outro, né? Era outro preço e a inflação está aí. Todo mundo indexa tudo, começa a indexar em índice de inflação. O aluguel aumenta para caramba. Trata de alugar agora, porque o governo, vai ser muito mais o governo da Venezuela. O seu salário, você tem que acertar com os seus patrões de corrigir, muito bem corrigido, porque senão daqui gatilho salarial, não ganha nada. Gatilho salarial, que gera o aumento automático da inflação do mês anterior. Agora, a Venezuela dobrou o PIB dela e dobrou a produção de petróleo, apenas permitindo que dólar circulasse livremente no país. Hoje em dia, na Venezuela, está todo mundo recebendo e pagando em dólar. Por exemplo,
Esse é um dos efeitos que vai acontecer quando o Bitcoin passar a ser moeda corrente em todo mundo. Não só a economia, a tecnologia, tudo vai dar um salto, como o tipo de comportamento. Não vai passar a valer a pena mais ser vagabundo, vai passar a valer a pena ser honesto. Aquela história do Bitcoin fix that, o Bitcoin conserta isso acontece tanto no âmbito pessoal, familiar, comunitário e de países. Eu acredito, inclusive, pessoalmente, que o governo americano vai expropriar, vai meter iminente domain nos 3 milhões de Bitcoins que estão em custódia pessoa jurídica nos Estados Unidos. Inclusive, muita gente, até no Brasil, tem corretoras no Brasil, que mantém os fundos dela na BitGo. Tem gente que tem conta em várias corretoras brasileiras, que no dia que o Biden der a canetada e desapropriar os bitcoins em custódia, como é que chama? Em custódia institucional nos Estados Unidos, vão ficar sem o Bitcoin aqui no Brasil. Renato, o que te leva a crer que os Estados Unidos vai expropriar? Bom, ele já expropriou. Porque ele fez com ouro 2 vezes em 31 e 71. Inclusive, tem pessoas estrategistas dos Estados Unidos afirmando há anos que essa é a única maneira dos Estados Unidos ser o pioneiro na nova ordem mundial, que é o que Biden disse ontem que eles iam ter que ser, que eles iam fazer o que fosse necessário para liderar a nova ordem mundial. Se eles tiverem 3 milhões de bitcoins, eles vão liderar ou não vão liderar o mercado do Bitcoin? Ave Maria, cara, os caras mais do que a metade da base monetária do Bitcoin? Não, mas... tá. Só que eles vão pegar só o que está nas corretoras, né? E será que eles vão fazer isso da noite para o dia? Será que não vai vazar? É exatamente para isso que agora eles querem a declaração de onde está todos exatamente, inclusive que você comunique movimentação, é exatamente para ter esse poder de aparecer na televisão e dizer, a partir desse momento, quem fizer qualquer movimentação vai ser preso e deposite no endereço tal, isso, como fizeram com o ouro, lá como é o secretário Connolly em 71, não é isso? Eu tenho uma... Olha, só um minutinho, Mário. Eu estou aqui... me abanando aqui. Era mais fácil em 31 você avisar todos os bancos do país ao mesmo tempo ou em 2022 você avisar todas as empresas de Bitcoin do mundo ao mesmo tempo? Bom, mas a gente estava falando do Bitcoin e eu estava dizendo que tem 2 assuntos agora. Um deles é a possibilidade da Bolsa Americana cair, você discordou, mas o outro é a guerra. Não, ele pode cair. Não, a Bolsa pode cair. Eu não estou dizendo que ela não pode cair. A questão é que ela pode cair e o governo pode chegar lá e imprimir 50 trilhões e fazer ela subir de novo, como ela fez lá no Corona Crash, não é isso? Exatamente. Comprar qualquer merda a qualquer preço, estatizar as empresas para elas serem cada vez mais submissas ao governo, seguir o modelo japonês, não é isso que o Japão é acionista majoritário de 80% das empresas no índice lá dos caras, e estatizar a economia inteira. É isso que os caras querem, né? Renato Amoedo, para onde nós vamos? Para cima ou para baixo aqui nesse gráfico? Nominalmente a gente só vai para cima. Nominalmente. Não, isso aqui é Bitcoin, Isso, Bitcoin, nominalmente o Bitcoin só vai subir em todas as Fiats, porque não existe limite para baixo em Fiat. Agora, em valores reais, a tendência é que os retornos sejam decrescentes, não é isso? Como diz meu amigo Stephen Kennett, em valores reais, um Bitcoin vale um Bitcoin, certo? Sempre um Bitcoin vai valer um Bitcoin. Agora, nós só temos aí hoje a base monetária, o padrão monetário atual, que é o dólar, que é com quem a gente compara, não é verdade? Então, em termos de dólar, que é o que compra as coisas no supermercado, ainda é o que compra as coisas no supermercado e no shopping center, a análise técnica está me dizendo que a possibilidade do Bitcoin subir é muito grande. Você concorda com isso, Renatão? Em curto, médio e longo prazo, concordo absolutamente. Inclusive, tem a questão dos ciclos, né? A questão dos ciclos. E cada ciclo ser mais longo, as fractais. Se eu puder dar uma indicação de leitura, Mandelbrot. Se vocês lerem isso, vocês vão valorizar ainda mais as análises do professor Fausto. Mercados financeiros fora de controle. Pô, se você tiver uma formação financeira tipo de legacy, ele vai abrir sua cabeça para a realidade. O livro está aqui embaixo, moçada. É isso aí, a gente trabalha para vocês. Não esquece de dar o like para nós e senta o dedo no like lá. Renato, quando é que você comprou seu primeiro Bitcoin, Renato? Como é que foi isso? Você entrou em 2015, né? 2015. Inclusive, eu acredito que no futuro, a maioria das pessoas que vai imobilizar bitcoins, por exemplo, comprando ações. Eu pergunto ao senhor, o cara que é trader, que gosta de comprar ações mesmo, para o patrimônio pessoal dele, que faz gestão para terceiros ou para ele mesmo, ele vai preferir fazer trade na Bovespa ou em outro mercado que é ainda mais líquido que a Bovespa e que roda 24 horas por dia, inclusive domingo, e que se ele não quiser pagar nenhum boleto, ele não vai pagar. Hein? Sem que ele não vai precisar nem botar o documento dele, que se ele parar de pagar a pensão, o juiz não vai ter como tomar dele, não é isso? Eu vou te responder com 3 letras. F de Fausto, T de Tatu e X de raio-x. FTX, que é a corretora que está tokenizando. Não, mas a FTX recebe a oficial de justiça e trava seu negócio. Vai acontecer
de haverem corretoras menores em paraísos regulatórios e esquemas como o da Luna, que você não precisa botar nome nenhum para comprar ações. Hoje em dia a Luna oferece mais de 15 ações já. Você pode comprar ações sem colocar seu nome em absolutamente nada, sem KY, sem KY. Inclusive, se eu puder dar que o Renatão está falando é KYC. Know your customer. Isso. É mais ou menos. É uma analogia, né? É uma analogia, né? Até Jesus falava através de parábolas, né? Com duplo sentido. Né? É verdade. Mas se eu puder dar um conselho a que você que está entrando em Bitcoin, entenda que as empresas de analítica, elas conseguem identificar pelo menos um IP de 2/3 das transações, certo? Se você consultar seu saldo de Bitcoin sem usar Tor, sem usar VPN, você vai ser identificado. Esse saldo vai ser eternamente relacionado a seu IP e a sua localização. É importantíssimo que você invista também no seu OPSEC, na sua conduta de segurança. Não ficar falando publicamente que tem X bitcoins. Um cara que tem 10 ou 50 bitcoins é muito mais lucrativo para o estuprador do que um cara que tem 1 bilhão em imóveis. Você dando porrada no cara, o cara não tem como lidar o patrimônio do imóvel, tem que ir no cartório, não é isso, professor? É isso. Você tem que manter. O que custa? Ainda bem que eu sou youtuber, tenho só uns satoshizinhos lá, fora dessa. Pois é, mas vai ter uma hora. Vão ter 2 tipos de governo. Vão ter governos que vão abraçar o Bitcoin e vão ter governos que vão tentar banir ele. Os que vão tentar banir ele vão tentar tomar o das pessoas de qualquer maneira, né? Eu acredito que nós vamos passar por um renascimento maior do que o medieval, de crescimento, de moral. A humanidade vai ter uma explosão de crescimento, uma explosão de riqueza. Só que, do mesmo jeito que o renascimento medieval só aconteceu, inclusive, por causa da peste negra. A gente vai passar por uma peste negra, por uma mortandade, por tortura, por esquemas totalitários. Ô, Renatão, já não passamos, pô? Não. Já não passamos pela peste negra? Morreu 1/4 da população? Não morreu. Morreu quantos % da população, não é isso? Mas agora temos mais vacinas, mais rapidamente, Renato. Pô. Todos os países que mais vacinaram tem mais caso. A Áustria nunca teve mais doente do que agora. Queria botar a gente na cadeia, metendo multa de não sei quantos mil euros, o cara não se vacinou. A eficácia, o FDA reconhece que a eficácia da vacina da gripe é irrelevante estatisticamente, que os caras fabricam há 50 anos. Imagina uma vacina experimental que o cara criou há 10 anos. Pelo amor de Deus, que o cara criou há 10 meses, né? Imagina um negócio desse, né? Mas, muito bem, Renatão. Olha, eu queria te agradecer muito. É uma delícia contar com a sua mente privilegiada, cara. É realmente muito legal. Aprendi coisa pra caramba. E eu queria te convidar para a gente responder umas perguntas aí do público. Aliás, o Mário tinha uma questão que ele queria colocar. Mário, diga lá, Mário. Boa noite, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta para você, Renato, que é o seguinte. Quando eu estava lendo o seu livro, que eu recomendo a todos a lerem, você comenta muito dos governos mais autoritários em algumas regiões do mundo. E eu queria tirar essa dúvida com você. Você acredita que com a CBDC, esses governos autoritários poderiam drenar a liquidez do Bitcoin? As pessoas, proibir, criminalizar as transações de Bitcoin e com a CBDC fazer com que drenasse a liquidez do Bitcoin? Eu acho que vai acontecer o contrário. Eles vão alimentar a liquidez do Bitcoin. Hoje em dia, o traficante de droga, se você for receber se você for receber um prêmio de 5 milhões de reais, você vai receber no Pix? Você vai se fuder, não é isso? Perdoe essa linguagem. Você vai se dar mal, não é isso ou não? O quê? Você vai se dar mal, não é isso? Sim. O jogo do bicho vai poder operar no CBDC e no Pix? A boca de fumo, a casa de prostituição, o caixa 2 de Gedel, a compra de votos, o empreiteiro lá, que agora os caras estão querendo pagar na China as obras aqui, não é isso? Esses caras vão poder operar na CBDC? Sim ou não? Ele vai tirar ou vai alimentar a liquidez do Bitcoin? A questão é que essas pessoas que operam, o cara da boca de fumo da ponta lá, o traficantezinho e o usuário, ele não pode assumir risco de variação do Bitcoin. Ele vai ter que negociar em um stable colateralizado em Bitcoin, que o DAI foi criado para isso, mas foi contaminado. O ST agora na Solana, na Luna é outra tentativa, não é isso? Na Terra Luna é outra tentativa, e eu acredito que muitas outras vão surgir, inclusive centralizadas. Eu acredito que todas essas iniciativas alimentam a liquidez de Bitcoin. E vai alimentar um ponto que vão começar a ter contratos, smart contracts. Inclusive, um smart contract é um contrato automatizado digital. Não tem nenhuma novidade nisso. Existe contrato automatizado há 250 anos. Se você fosse no Velho Oeste, não tinha máquina que você botava a moeda e saía a música? Uma vending machine é um contrato automatizado. Tem 2 pessoas fazendo negócio que não sabem nem quem é a outra, não é isso? Uma máquina de Coca-Cola.
Uma máquina de comida, não é isso? Não tem novidade nenhuma, só o meio. O instrumento jurídico disso já está muito bem determinado. Satisfez minha resposta? Hein? É muito boa. Eu gostei. Você vai receber 5 milhões de reais do jogo do bicho no Pix. Inclusive, a CBDC hoje, o esquema de gamificação chinês já começou. Tem serviço público no Brasil hoje que você só utiliza se você for escravo, plus, ouro, submisso. Tem vários serviços, inclusive a recuperação de investimentos antigos. Você só vai saber que tem seu patrimônio se você for escravo, Gold, Plus, Ultra, lá no site de gamificação do... Como é meu Gov, não é isso? Já começou a gamificação chinesa no Brasil. O CBDC já existe, chama Pix. Qualquer servidor público, sem mandado judicial, consulta seu Pix inteiro. E você concordou, está nos termos do serviço. Qualquer policial, agente municipal, qualquer servidor público que solicitar, recebe, bicho. E você concordou. Muito bom. Entendi. Então vamos às perguntas. As outras perguntas. O Mário, eu acho que se satisfez como nunca, hein, Mário? Sim, Mário, você acha que o traficante de droga e o jogo do bicho vai desistir? Vai dizer, não, acabou o dinheiro físico, eu desisto. Não vou vender mais cocaína, não vai ter mais jogo do bicho, não vai ter mais a prostituta, vai dizer, não me prostituo mais. É isso que você acha que vai acontecer? Hein? Não vai ter mais corrupção política. Gostei da colocação. Ao contrário, né, do que se pode parecer, na verdade, eles vão aumentar a liquidez do Bitcoin. Mas, se o Bitcoin engolir os mercados negros e cinzas, é possível que só nisso ele já se torne maior do que o Legacy. A questão é que eu acredito que ele vai engolir a maior parte do Legacy. Quem quiser comprar ouro, que compra ouro hoje numa moeda, você chega lá, Pemex, JM Bullion, você tem que pagar 20% mais do que ouro para comprar moeda. Você compra o sintético na BIPA, o valor exato em real, em dólar, o que seja lá o que for. Se eu quiser comprar agora prata, ouro, platina, ações dos Estados Unidos, é muito mais barato comprar sintético, colateralizado do Bitcoin. O sintético que o Renato está falando, minha gente, é o digital. Né? É o que o Michael Saylor chama de ouro digital, que chama-se Bitcoin. Sintéticos são ativos que replicam outros sentados. Primeira pergunta aqui. Eu ganhei Bitcoin Red Pill, um livro na Convenção de Salvador, Bahia. Eu também. Consegui responder certo uma pergunta sobre LSK. Me arrependo de não pedir uma assinatura do Fausto e Solano. Bom, mas eu tinha que pedir, era do Renato, meu. Isso era o Gustavo. Agora o Messias... Mário, eu estou indo nessa ordem aqui, é isso mesmo, né? Sou enorme fã do Renato. Olha aí, tem a primeira edição do Red Pill, mas está com o Fausto. Acredito no Brasil. Eu acredito graças ao poder do Bitcoin que vai nos livrar do Estado. Olha aí, está dentro da linha aí. Petição para o Renato criar um canal e postar vídeos dele. O que ele gosta. Para ontem. Up. Olha aí, Renatão, sugestão, hein? Vou ser preso. Esses caras querem que eu seja preso. Esse pessoal que diz isso quer me lascar. Eu acredito no Brasil 5 anos depois do mercado de aposta descentralizada de morte. Antes disso, não. Renato, eu vou fazer o seguinte. Você vem com uma certa regularidade aqui no canal, em vez de fazer o dia que o senhor mandar. Tá bom? É isso aí. O dia que o senhor... Felipe, pergunta para ele qual a utilidade das NFTs. Golpe, lavagem de dinheiro. Tipo assim, no mundo com os estímulos corretos, o NFT seria um certificado de propriedade. Por exemplo, eu comprar uma obra de arte de alguém, ou eu ir no leilão de obra de arte e eu receber a obra de arte e o NFT. Porque se eu poder vender para outras pessoas, e aquele NFT ia servir como prova de como nos imóveis existe cadeia vintenária. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, não existe cartório de imóveis. Você prova a propriedade do imóvel pela sequência de propriedades que você tem. O NFT serviria para isso, inclusive para imóveis. Tipo assim, isso ia garantir muito mais do que um papel de um cartório que é desmoralizado. Aqui em Salvador mesmo tem diversos cartórios que eu reconheço a assinatura de qualquer um de vocês que nunca pisou aqui, né? Que reconheço procuração sua e te caso aqui. O sistema de cartorial é uma esculhambação, é corrupto. Para isso, o NFT serviria. Mas e o metaverso? No metaverso seria legal a gente imaginar que quando você se vestir, você vai com um tênis que é um NFT da Nike. E nos games, Renatão, você não falou dos games. Os games que você entra, vai num metaverso, que é o game, e daí você compra um personagem que é um NFT. Né? E a indústria de game é trilionária, quase. Beleza, mas se alguém fizer isso, vai ser uma empresa centralizada, que você tenha, como é que chama? O X especial, que você tenha apoio ao cliente. Ninguém vai fazer isso no blockchain que não tem nenhum responsável. Não faz nenhum sentido. Se alguém fizer o metaverso só vai fazer sentido quando o negócio lá do Elon Musk, como é que você, que tá fazendo o aleijado mover perna e braço, como é o Neuralink, quando você sentir o gosto da lagosta, quando você fizer o amor com a mulher que você sempre quis,
só que na sua cabeça, sentindo cheiro, sentindo gosto, como você nunca sentiu. Se você quiser, você pode ser o Superman fazendo sexo com um dinossauro. Você puder ser o que você quiser, aí o metaverso vai bombar. O quê? Renatão, peraí, você pode ir numa balada e pode ser um cara bonitão, tal, que você fez o seu avatar, bacanão, tal. Então você... Sem o sem ligação física sem a ligação física no sistema nervoso, o Neuralink, eu não vejo nenhum sucesso, nenhuma possibilidade de sucesso disso. Realidade aumentada, sim. A realidade aumentada é você botar o óculos, por exemplo, esse capacete do F-35 custa, sei lá, $500 mil, por causa da realidade aumentada dele, inclusive é feito para a cabeça do cara, não sei se você já viu, que aparecem dados e a realidade atrás. É um caça americano. Pronto. Não, Robocop. Se alguém já assistiu o filme Robocop tem a linha de comando e tem a realidade atrás, não é isso? Ele não matar, não fazer isso, vagabundo, aparece a seta pra matar. Ele tem os comandos e tem a realidade por detrás. Ou um jogo qualquer de carro que aparece informações do painel e a realidade atrás. Isso, com certeza, tem potencial. Só que também tem potencial de monitoramento de tudo nosso. Na hora que tiver isso, eles vão ter 2 câmeras para fora, ele vai ver mais do que o que você está vendo, e vai ter 2 câmeras para dentro, porque o comando é no seu olho. Então ele vai saber o que dilata a pupila quando você olha, quantos microsegundos você mantém o foco visual em que coisa, em que ativo que você manteve mais tempo o foco. Ele vai saber que tipo de palavra você ouve, seu coração bate mais rápido. Agora com o relógio, esses wearables são um caminho para um esquema totalitário, que se nós não formos livres disso, a gente vai ser escravo como ninguém nunca foi. Isso é muito perigoso. Maria, hein? Nossa, mãe. Olha aí, sabe qual é o problema de NFT, Renato? Não tem pregão, quer dizer, não tem livro de ofertas. Então, aí, moçada, você que tem NFT, fica esperto, hein, pô. Tem livro de ofertas. São ofertas do cara com ele mesmo, né? Às vezes tem livro de ofertas, as ofertas dele com ele mesmo, né? Dele com ele mesmo. Para vender R$30 mil por mês, para dizer para o governo que vendeu e ficar na isenção, lavando dinheiro de tráfico, de roubo, de prostituição, de tudo que não presta, não é isso? O Renatão, não dá para traçar reta, não tem nível de suporte. Nível de suporte, de repente, até tem, né? Mas... Ele fez, você faz, então... você compra de si mesmo 50 vezes e faz a linha de suporte. Pode ser. Tá certo. Bom, o que mais aqui, ó? O Ricardo, o copy trade é semelhante ao protocolo SDAO, não é? Não conheço o SDAO, não conheço. Ricardo, desculpe, mas eu tenho uma certa noção, mas eu não sou indicado para responder sua pergunta também. Não conheço. Frelton Oz, Renato, o Bitcoin pode implementar contratos inteligentes e criptografia homomórfica na L1? Abraço. Não sei dizer. Não, a criptografia homomórfica eu não sei dizer. Agora, como é que chama? Que ele pode fazer em contratos inteligentes? Claro que pode, que eu acabei de mencionar alguns aqui que existem. O multisig é uma espécie de contrato inteligente, o time lock é uma espécie de contrato inteligente. Isso sempre existiu no Bitcoin, está cada vez mais fácil, inclusive agora com esse último upgrade, né? Os novos layers também, né? E agora o Miguel... Não, mas mesmo na cadeia principal sempre existiu o time lock e multisig, né? Tá certo. Miguel Rosa, como falar mal dos smart contracts das DeFi em carteira digital, já que você acabou de falar que o dinheiro em corretoras pode ser confiscado? É porque Bitcoin não é investimento. O Bitcoin é poupança. As pessoas acreditam que ele tem que aumentar o número lá para aumentar a riqueza dele, porque ele vive no mundo de fiat. Ele vive no mundo onde vale a pena ser vagabundo, onde o dinheiro é de mentira, ele é diluído. O principal tributo do governo não são os impostos, é ele ficar imprimindo dinheiro para desvalorizar o dinheiro que você guardou. Aí ele imprime 20% mais reais, te dá 5%, você acha que lucrou e ainda tem que pagar imposto. É por isso. A DeFi sempre vai existir. Eu não estou dizendo que não vai existir DeFi. A DeFi sempre vai existir. Mas a DeFi sempre vai ser um nicho. Como as vending machines sempre foram um nicho. Sempre teve máquina de Coca-Cola, tinha máquina de música há 200 anos atrás. Máquina de comida existe há 100 anos. Existe há 100 anos. Só que a máquina de comida não vai substituir o restaurante. As pessoas precisam de um X fácil. As pessoas precisam de um suporte decente. As pessoas precisam confiar. Infelizmente ou felizmente, a blockchain só é objeto, só é finalidade para os usos extremamente úteis e nobres. Porque ela sempre vai ser cara, sempre vai ser demorada e sempre vai ser para ser absolutamente segura, né? É isso aí. E, finalmente, o Jorge Fausto, qual a sua opinião do Renato sobre a Binance vir para o Brasil e reportar para a Receita Federal as posições dos clientes? Você entende que é isso que vai acontecer? Por exemplo, se alguém tem conta na Binance hoje e ela não está no Brasil, ele está, vamos dizer, anonimamente operando criptoativos na Binance, uma vez que a Receita Federal não tem acesso à Binance.
Ela estando no Brasil, todos os clientes da Binance, ou só os novos que abriram conta nessa corretora que ela fizer aqui no Brasil, vão ter, a Receita terá acesso? Qual é a sua opinião disso? O problema é que a gente não sabe, inclusive, se eles vão fornecer informações retroativas, né? A gente não tem como saber. Inclusive, por exemplo, a maior parte das ouvidas na polícia, elas são sem autorização judicial. A maior parte das ouvidas, a maior parte do levantamento de informação policial, de qualquer polícia do mundo, não é levantamento oficial de informações, é levantamento extraoficial de informações. E é por isso que, inclusive, no livro a gente recomenda você nunca acesse seu e-mail que você trata de dinheiro, sem VPN, sem Tor, e que você nunca acesse o e-mail que peça qualquer dado pessoal seu. Você não deve abrir conta em lugar nenhum com Gmail, com Yahoo. As nuvens dessas empresas, eles dão de graça. Eles dão master key para qualquer autoridade, qualquer uma, policial, como é que chama? Se você recebeu o e-mail da Binance uma vez, o cara da Receita entra e lê no seu Gmail, o que adianta essa preocupação sua? Agora, complementando a pergunta anterior, existe inclusive uma experiência de DeFi que tá bombando, inclusive usando Pix e tudo mais, que é a BISC. Existe experiência de DeFi bombando, existe experiência de semi-descentralizado, como o negócio do Zero lá, do All-Time, só que a questão é que esse tipo de coisa não vai alcançar a maioria do mercado. A maioria das pessoas sempre vai querer facilidade, vai querer pagar para ter segurança, facilidade e atendimento, infelizmente. Não queira viver no mundo que a reputação não vale nada e é desnecessária. Esse é um mundo terrível, né? E reputação que você está dizendo é centralizada, né? Isso. A BISC, por exemplo, a BISC no ADEX, a BISC você não bota documento nenhum seu ali, zero. Você faz transação em real, Pix, lá, com o esquema do colateralizado, com o scroll, com o terceiro para garantir. Isso. O esquema da Binance nós não sabemos, mas se você tem conta no Gmail, se você tem conta no Yahoo, você tem conta em qualquer um, você está fazendo pior do que ter conta numa corretora no Brasil. Se você quer realmente manter sua privacidade, é comprar em dinheiro físico e você não operar em nenhuma empresa que forneça informação para o Brasil e não abrir conta lá nem com seu nome verdadeiro e nem com seu e-mail de Big Tech, né? Muito bem. E só para deixar claro, você comprar Bitcoin Cash e você guardar não constitui nenhum ilícito. Você guarda, você aumentou, você não inclusive você guardar o que você tem e não vender, não existe nenhum fato gerador. No Brasil até hoje não existe imposto sobre patrimônio, existe imposto sobre renda. Se você não realizou, você não deve nada. E é por isso que esses esquemas de colateralizado estão bombando. Eu acho que isso é o futuro. No futuro, as pessoas que tiverem Bitcoin vai ser como título nobiliárquico. Você vai alavancar eternamente em coisas que têm inflação maior, como ouro, como prata, como real, como dólar, e você nunca vai ter que vender seu Bitcoin. Só que isso só vai existir quando existirem plataformas que você possa confiar e que você possa fazer isso contra uma carteira diversificada. Contra o Bitcoin puro, quando o Bitcoin cai 80% ou 90%, você vai perder 100 vezes o dinheiro que você tinha pegado emprestado, né? Isso aí, hoje em dia, não é sustentável, né? Olha, Renato, conversar com você sempre deixa um gostinho de quero mais, né? Então, a gente laça você de novo para vir aqui no canal. Mas, olha, eu queria te agradecer muito. Eu aprendi pra caramba. A Quinta Técnica eu comecei a fazer lá para trás, ainda era presencial, faz uns 15 anos, eu acho, quando a gente ainda estava lá na Avenida Paulista, em Foque. E a ideia foi trazer pessoas para que eu aprenda com essas pessoas e, logicamente, o nosso público também, né? Eu acho que hoje a gente aprendeu. Esse vídeo eu recomendo a você que está assistindo aí, você assistir, depois assistir de novo, porque tem muita informação aí e demora para a gente... Eu que aprendi com o curso do senhor e com o canal. Eu aprendi, professor, com o seu canal e com o seu curso. E eu recomendo, inclusive, que as pessoas que forem pegar o boot do Copy Trade lá da AMI também façam curso do método dealer, para o cara entender o que está sendo feito, né? Legal, Renatão. O link está aqui embaixo também. Tudo que a gente falou aqui tem link aqui embaixo. É isso aí, meu amigo. Eu te vejo na próxima, então. E para você que está até aqui, muito obrigado por ter assistido. Não deixe de assinar o canal se você ainda não é assinante. Clica no sininho para ser avisado dessas lives aí. E eu te vejo na próxima. Tchau.